Boa noite. Começa Hora do Voto, que hoje faz uma análise do cenário político da eleição 2018, envolta por muita incerteza e intensa ansiedade. São nossos convidados os cientistas políticos Aldo Fornazieri, professor de Filosofia e Política Clássica na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Rogério Schmitt, professor da pós-graduação Legislativo e Democracia no Brasil e do curso Decifrando as Pesquisas Eleitorais da Escola Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. E eu agradeço muito aos professores a presença. Muito obrigada. Muito bem, começando, professor Aldo Fornazieri, é voz corrente que essa eleição 2018 tem muitos detalhes peculiares, o que a torna diferente das demais. Essa eleição se mostra mesmo tão singular? Eu acho que em alguns aspectos, sim. Por exemplo, é uma eleição que eu considero que ela é mais fria, se nós compararmos com eleições passadas. Tinha muito mais movimentação de rua em termos de comícios, atos e assim por diante. Agora não, agora são caminhadas em lugares públicos, né? Os candidatos, e nesse sentido ela é mais determinada pela internet. Ela é uma eleição também singular porque o líder das pesquisas não tem propriamente, embora ele tenha apresentado um programa, ninguém sabe muito bem o que ele pensa, o Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, a cada dia tem uma contradição, o economista da campanha fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra e assim por diante. Então, é uma singularidade. É uma eleição também diferente porque eu penso que o grau de polarização política se aprofundou. E nesse sentido eu vejo que a elite política brasileira assumiu a campanha do Bolsonaro. É só olhar as pesquisas pelo voto de renda, o recorte de renda e assim por diante. E o eleitor mais de baixa renda assumiu a campanha do Haddad. Por exemplo, quando o Lula era presidente, havia uma mistura maior entre classes, entre setores de renda e assim por diante. Agora não. São dois campos completamente definidos e uma radicalização muito grande. Por exemplo, a questão das mulheres, que hoje tem um grupo de mulheres que tem mais de 2 milhões de mulheres organizadas na internet para criticar a postura do Bolsonaro, um outro grupo defendendo o Bolsonaro e assim por diante. Então, mostra que há uma singularidade. Agora, professor Rogério Schmitt, então, nessa questão da radicalização que já foi mencionada aqui, o que é que explica o nível de intolerância crescente, que parece que continua num crescendo em todos os ambientes que frequentamos? Esse está sendo um grande destaque nessas eleições. Sem dúvida, né? Essa eleição, acho que o grande símbolo, né, desse clima mais radicalizado foi o atentado contra a vida do candidato Bolsonaro lá em Juiz de Fora, né? Nunca tivemos nada parecido nas campanhas para presidente, né, no país. Teve o acidente com o Eduardo Campos em 2014, mas ali foi uma fatalidade, né? De fato, isso é preocupante, especialmente, eu diria, eu não me deixo influenciar tanto pelas discussões políticas em redes sociais, que essas normalmente são sempre muito polarizadas mesmo, né? Isso não me causa tanto receio. O meu receio maior, e aí precisamos esperar o dia da eleição para poder confirmar, né, é se isso vai se traduzir, por exemplo, no aumento da abstenção, dos votos brancos e nulos, né, fazendo com que os candidatos que vão para o segundo turno, ou mesmo depois do segundo turno, quem vier a ser eleito, comece o mandato, né, com um país muito dividido, ou com muitos eleitores afastados do direito de escolha, né? Aí eu acho que poderia ser uma
uma situação mais preocupante. Agora, é interessante ainda, eu queria que nós nos detivéssemos um pouco nessa questão da intolerância, porque, mas chama muito a atenção, no ambiente de trabalho, numa festa de aniversário, num almoço de domingo na família, de repente a conversa girou e tal, não sei o quê, foi para tal polarização que está instalada na sucessão presidencial. E as pessoas, a emoção, né, muito aflorada. Então, o brasileiro, ele é a comoção que é o fio condutor que vai levar à decisão do voto? Então, eu acho que tem que diferenciar duas coisas, porque se nós olharmos o leque dos candidatos, eles não têm capacidade de provocar grande emoção. A emoção está mais no nível do ódio e da rejeição um do outro do que propriamente a emoção que um candidato suscita de uma paixão, por exemplo, como a campanha do Lula em 1989, mesmo depois, em 2002, ela despertava um engajamento emocional positivo. Agora não. Me parece que a emoção que está posta, ela se dá mais pela exclusão um do outro do que por esse engajamento. Amor e ódio. Amor e ódio. Mas não é nem tanto amor. Eu acho que é mais ódio do que amor. Então, me parece que essa negatividade, ela vem marcando mais essa eleição. E essa negatividade, ela tem uma relação com a crise econômica, com a crise política, com o desalento do cidadão quando olha para o futuro e não vê grandes perspectivas. É alguma coisa que também envolve a qualidade de vida de cada um e as pessoas percebendo que está muito difícil e tentando encontrar uma salvação nesse ou naquele, nos polos que já estão aí instalados? Não, eu concordo com você. Me parece que esse sentimento, ele invade o espaço político, mas ele não se origina necessariamente da política. A gente percebe, por exemplo, a situação econômica brasileira, não é? Nos últimos 4 anos, 5 anos, é muito ruim, né? Saímos da recessão, mas tecnicamente, mas ainda temos taxas muito grandes de desemprego. Sim, poder de compra diminuiu muito, tudo isso, as pessoas estão sentindo isso. É verdade. A Lava Jato, né, produziu essa percepção generalizada de que a política, todos os políticos são corruptos, não é? De que ninguém se salva, uma rejeição muito grande, né, da política. As pessoas estão muito preocupadas com emprego, com corrupção, com saúde, não é? Então, o Brasil atravessa uma fase difícil, né? Isso se reflete também na política. Agora, por outro lado, a política é a única maneira de superar essa crise, né? Ainda não inventaram outra melhor, não é? Então, acho que essa eleição, talvez ela ajude, independentemente do resultado, né, a trazer de volta a importância da política na percepção das pessoas. Bom, professor Aldo Fornazieri, né, sobre a democracia. Quando foi resgatado o Estado de Direito no Brasil, havia uma expectativa imensa que a democracia seria a solução de todos os problemas do país, em todos os sentidos, né? E não foi isso que aconteceu. E aí o que a gente percebe é que essa grave crise política que se instalou, ela leva também a um descrédito das instituições, dos valores democráticos. E eu quero saber se isso é um sinal de alerta que estamos à beira da falência da democracia em nosso país, ou se a democracia já foi para o brejo. Bom, veja o seguinte, quer dizer, nós temos que pensar para quem existe democracia no Brasil. Eu tenho refletido muito sobre isso, até eu escrevi um texto, um livro recentemente sobre isso, dizendo que no Brasil nós vivemos um regime da não democracia. Em que sentido? Em que sentido? Quer dizer, nós temos democracia para cerca de 25, 30% da população. Se nós, por exemplo, olharmos os clássicos da democracia, por exemplo, talvez o maior clássico, que é o Tocqueville, que refletiu sobre a democracia norte-americana, ele identifica a democracia como o valor da igualdade em vários sentidos. E nós, no Brasil, temos uma profunda desigualdade e pobreza. 106 milhões de pessoas ganham até um salário mínimo. Então, para esse setor
da população para 50%, 60% da população, eu entendo que não há democracia. Bom, então nunca houve democracia no Brasil? Nunca houve. O Brasil não conhece democracia segundo esse critério? Segundo esse critério do Tocqueville, da filosofia política clássica, nunca houve uma democracia plena. Quer dizer, mesmo a questão do chamado estado de exceção. O estado de exceção ele continua existindo para as pessoas mais pobres e sempre existiu. A violência policial, a violência do judiciário, a violência das instituições, a falta de presença do Estado, a falta de presença positiva do Estado, isso é uma coisa que vem de muito longe. Então, quer dizer, se nós olharmos para o artigo 5º da Constituição, para quem está dentro do artigo 5º da Constituição, que são os direitos e as garantias individuais, 30% da população. Agora, nesse sentido em que o senhor coloca, existe aquele argumento de como não tem democracia se as instituições prosseguem funcionando. Pode aí fazer aí referências críticas à atuação do judiciário, do legislativo, do executivo, mas estão em funcionamento. Não é um estado de exceção em que as instituições não estejam atuantes. Isso resgata o conceito de que, não obstante a grande desigualdade que existe no país, existe sim democracia, considerando esses valores das instituições que a sustentam? Sobre esse aspecto, a gente precisa ressaltar o seguinte: democracia não é uma variável binária, né? Ou existe ou não existe. É como se fosse 1 e 0, né? Ela é relativa? É uma escala, é uma escala de relativo? democracia, né? Existem até instituições que fazem medições, né, classificam países, rankings de democracia, né? E se você for olhar, não existe nenhum país que tenha uma democracia perfeita, né? Digamos que tirasse nota 10 nesse ranking. Assim como também não tem nenhum país que tenha nota 0, né? Se você for olhar lá, Noruega, Suécia, Dinamarca, que são normalmente os países que têm melhor desempenho nesses rankings, né? Eles têm nota 9,5, 9,6, né? O Brasil hoje tem uma nota, aliás, desde uns 15 anos mais ou menos, tem uma nota próxima de 7. Então é o que os especialistas chamam de, não é uma democracia plena, é o que se costuma chamar de democracia imperfeita, né? Mas abaixo da democracia imperfeita ainda tem os regimes autoritários, né? E ainda tem os regimes híbridos, né? Que tem um pé na democracia, outro pé no autoritarismo. De fato, eu acho que o Brasil tem muito caminho para avançar ainda, especialmente, por exemplo, nesse critério da cultura política, né? Como o Aldo mencionou, na garantia aí da igualdade, né, especialmente para as populações mais pobres, né, dos direitos civis, né, especialmente, né. Mas também acho que não dá para desprezar, né, as conquistas que nós tivemos. Temos um bom caminho para avançar, eu espero que a gente vai continuar avançando, mas não é mais como se estivéssemos num regime autoritário, né? E o eleitor brasileiro, ele tem apreço pelas instituições democráticas? O eleitor apoia candidatos que mostrem que respeitam as instituições democráticas do país? Ou existe por parte do cidadão brasileiro um distanciamento e uma indiferença bem grande em relação a isso? Olha, eu acho que o que marca é mais uma distância. Nas pesquisas ainda há um apoio levemente majoritário ao regime democrático. Agora, veja o seguinte, por exemplo, tome-se o caso do Bolsonaro, que é um candidato que nitidamente vem pregando o golpe militar, a presença dos militares na política, vem adotando posturas antidemocráticas do ponto de vista de direitos dos cidadãos, e não existe democracia sem direitos, e, no entanto, ele está liderando as pesquisas, com cerca de quase 30% da intenção de voto. Então, eu acho que, porque veja o seguinte, se a democracia não produz resultados, e eu acho que no Brasil ela não produz resultados, evidentemente que isso gera um descontentamento por parte da população. Resultados para a qualidade de vida? Para a qualidade de vida, para direitos. Democracia, não há democracia sem direitos. Quer dizer, vários estudos mostram isso, quer dizer, você não pode considerar que existe democracia se você não tem os direitos políticos,
os direitos sociais e os direitos individuais. São 3 tipos de direitos, digamos assim, que são inalienáveis ao regime não ouvi, democrático. falou o quê, professor? Não, é isso que o Aldo está falando, é um famoso sociólogo, né, o Theodore Marshall, que tem exatamente essa tipologia. A democracia é a soma dos direitos civis, né, dos direitos individuais, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, etc., dos direitos políticos, votar, ser votado, participação nas eleições, e dos direitos sociais, né, que é o estado de bem-estar social. Né? Então, a democracia, ela precisa, ao mesmo tempo, cobrir esses 3 tipos de demandas. Né? Bom, essas demandas, uma vez não cobertas, certamente estejam ali no arcabouço de um sentimento que a gente vê muito reproduzido, inclusive na defesa de um sistema autoritário. Né? Um saudosismo, uma lembrança, mas no tempo da ditadura havia prosperidade, no tempo da ditadura não havia insegurança, no tempo da ditadura não havia esse desemprego que tem agora. Então, esse tipo de reflexão, esse sentimento que se generaliza e que fica, de alguma forma, reforçado pelo discurso do candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas de preferência de voto para a presidência da República, e não só dele, mas do candidato a vice dele também, o general Mourão, que é o vice de Bolsonaro, que é a quem estou me referindo agora, com muita clareza. Esse sentimento é um campo fértil para a fragilização dos valores da democracia no Brasil? Bom, ou não há esse perigo? Eu acho que há esse perigo. Agora, eu penso assim que não há a possibilidade de uma intervenção militar. Mas vamos supor que o Bolsonaro ganhe. O que vai haver, do meu ponto de vista? Vai haver uma tutela do alto comando das Forças Armadas sobre o governo dele. Inclusive, tem alguns generais que já foram nomeados, como o general Heleno, como o general Santos, os 2 foram comandantes das forças brasileiras no Haiti, que eles vão fazer um meio de campo entre um eventual governo Bolsonaro e o comando das Forças Armadas. Haveria esse tutelamento. Eu acho que um outro risco que nós corremos no próximo período, que é um risco que já está em andamento, é uma tutela do Judiciário. O Judiciário, ele dá os parâmetros da vida política do país em várias questões. E é estranho que agora o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, tenha um dos principais generais que tem mais trânsito no alto comando das Forças Armadas como um dos seus principais assessores. Então, eu acho que o risco de uma tutela judicial militar do próximo governo é muito forte. O senhor partilha desse ponto de vista, professor Rogério? Eu sou, acho que, um pouco mais otimista. Assim, independentemente do resultado da eleição, eu acho que o regime democrático no Brasil está razoavelmente bem consolidado. Eu não espero um fechamento político, mesmo na hipótese da vitória do candidato que hoje lidera as pesquisas. Há muitas coisas envolvidas, né? Se você for olhar, por exemplo, para o apoio do brasileiro à democracia, você tem, de fato, ali por volta de 50%, 55% 54, se não me engano, dos brasileiros que se declaram preferem a democracia independentemente de qualquer outra coisa. Né? E você tem aí também uns 20 que dizem que a ditadura pode ser preferível, e o que mais me preocupa tem uns 20 e poucos também que respondem que tanto faz. Né? A democracia, essa indiferença e o distanciamento. Essa é uma pesquisa que é feita desde a década de 90 por uma organização chamada Latino Barômetro, né? Que é feita todos os anos em todos os países da América Latina. Então, o Brasil, nesse aspecto, eu acho que ainda tem, mesmo nos piores momentos de crise, de política, de recessão, né? Essa taxa tem se mantido mais ou menos hegemônica, né? Na população como um todo. De fato, temos desafios. O próximo presidente, seja quem for, terá alguns desafios importantes. O Aldo mencionou aí a questão do poder judiciário, né, que hoje muitos dizem que virou uma espécie de novo poder moderador, né, na República. Mas numa crise política, Desculpa, moderação não se impõe por uma série de razões, pelos excessos e pelos personagens que estão envolvidos nas demandas que assoberbam o Poder Judiciário, principalmente a Corte Suprema? É verdade, mas, por exemplo, a gente precisa registrar, o presidente que foi eleito agora, ele poderá indicar pelo menos 2 novos ministros do Supremo
nos próximos 4 anos, né? Porque haverá aposentadoria compulsória do Celso de Mello em 2020 e do Marco Aurélio Mello em 2021. Então, pelo menos 2 vagas do Supremo, né, terão que ser trocadas. Toda eleição, sempre que há um presidente novo, essa renovação acaba tendo de acontecer, né? É verdade. Pelas aposentadorias mesmo, né? Que elas são... existe a expectativa que mas aconteçam. isso, por exemplo... previsíveis. Eu assisti todos os debates entre os candidatos a presidente. Agora, até hoje, eu não vi ninguém perguntar a eles, né? Escuta, vão ter 2 vagas no Supremo no próximo mandato. O senhor já tem na cabeça o nome? Não, nomes não sei, mas que critérios o senhor, a senhora utilizaria para escolher, junto com o Senado Federal, claro, né, os próximos ministros do Supremo? Isso é uma discussão importantíssima no Brasil atual. Sim, sem dúvida é. Bom, agora ainda voltando aqui para essa questão do foco dessa nossa análise, eleição 2018, sobre as pesquisas. É muito curioso que as pesquisas indicavam, elas mostravam que o brasileiro estava assim desalentado, desencantado com a política, com os políticos, com os partidos e que o brasileiro queria o novo na política. Muito bem, agora os candidatos estão aí colocados e o que nós observamos? Que quem está nos primeiros lugares não tem nada de novo na política, que pertence a partido de mais de 30 anos, um deles. Ambos têm, os 2 primeiros colocados, ambos têm experiência política, eleitoral e um discurso que revolve o passado, não parece voltado para o futuro. Então aí entra a indicação, a indagação. As pesquisas erraram feio quando sinalizaram com tanta segurança que o brasileiro queria renovação na política? Bom, eu penso que o eleitor ele não quer, digamos assim, o novo, ele quer mudança. A questão central, do meu ponto de vista, é que o eleitor quer mudança. E, nesse sentido, quer dizer, quais são os candidatos que mais encarnam a ideia da mudança? Eu penso que são os 2 que estão na frente, exatamente o Bolsonaro, por um lado, e o Haddad por outro, porque os outros candidatos... Mas no que Haddad mudaria, considerando que o governo que antecedeu esse do Temer estava lá no poder há mais de 13 anos? Que mudança é essa? Acontece o seguinte, eu acho assim que tem um paradigma nessa eleição que é o governo Temer. Então, o Bolsonaro, para mim, ele é filho da Lava Jato, filho da crise dos partidos e, em parte, filho da grande mídia, que vendeu uma ideia muito forte da antipolítica, da crise da política e assim por diante. Então, o Bolsonaro encarna essa ideia da antipolítica e da renovação contra tudo isso que está ali. E, nesse sentido, me parece que, inequivocamente, embora ele seja um político há 30 anos, ele expressa não a ideia do novo, mas a ideia da mudança. E, por outro lado, quer dizer, o que aconteceu? Houve uma grande expectativa com o impeachment da Dilma, que eu considero que foi um golpe, e só que o governo que sucedeu a Dilma, que é o governo Temer, ele frustrou a população e também esse bloco de forças que o apoiaram frustrou a população. Veja o caso do PSDB. O PSDB está sendo severamente punido, assim como o PT foi em 2016, porque não são apenas os erros que foram apontados pelo Tasso Gereissati, cometidos pelo PSDB. Mas o fato é que o PSDB se engajou positivamente no impeachment, foi para as ruas com camisetas amarelas, exigindo moralidade na política. O que aconteceu depois? Vários políticos do PSDB foram flagrados em denúncias de corrupção. O que o eleitor não aceita é a hipocrisia. Assim como ele considerou no passado que o PT foi hipócrita, agora ele está considerando que o PSDB é hipócrita. Então, por que o PT se recuperou? Exatamente pelo desastre que foi o governo Temer. Mas foi por isso ou entrou aí aquele ingrediente que é a comoção? Primeiro porque o PT trabalhou com muita habilidade a tese da injustiça que estava acontecendo com o ex-presidente Lula. E o brasileiro, num percentual bem elevado, abraçou essa tese e agora, como reparação, a Lula, que está lá atrás das grades, continua preso e, nesse sentido,
o brasileiro mostra que vota em quem o Lula mandar, movido por um sentimento de comoção. Da mesma forma que existe um sentimento também nesse sentido em direção ao primeiro colocado, Bolsonaro, porque ele foi vítima de um atentado. Mas ele, né, já liderava antes. Já liderava, cresceu um pouco e permanece no mesmo patamar. E também sabendo explorar muito bem esse lado do atentado que é repulsivo sob todos os pontos de vista, e houve um consenso, felizmente, no universo político em relação a isso. Então, eu quero ouvir agora ainda, assim, prosseguindo essa reflexão sobre quando o eleitor decide pelo candidato do PT, é o resgate da força política do Partido dos Trabalhadores, ou é a reparação à chamada por eles, a injustiça que foi cometida com o Lula? Eu diria o seguinte, interpretar a opinião pública, o sentimento do eleitorado, é algo muito mais difícil do que parece ser à primeira vista, né? Sem dúvida. Eu, por exemplo, eu sou muito cético em tomar não só da eleição presidencial, nas eleições para governador também, senador. A gente não pode tomar, estamos há 2 semanas da eleição, né, do primeiro turno. E eu preciso sempre fazer essa advertência. A gente não pode tomar os resultados das pesquisas hoje como já o veredito final. Mesmo faltando 2 semanas para a eleição? Não dá para fazer isso. Não dá para fazer primeiro isso? Que a pesquisa... O senhor concorda, professor? Eu acho que as pesquisas indicam uma tendência, que se não acontecer algo extraordinário, ela vai se confirmar, mas pode acontecer. As pesquisas, por exemplo, vamos dar alguns exemplos, né? Em 2014, o Aécio Neves só passou a Marina Silva e foi para o segundo turno contra a Dilma Rousseff na pesquisa feita no dia 4 de outubro, 2 dias antes da eleição. Mas já vinha num viés ascendente de tendência. Mas... Ele já vinha, quer dizer, aquilo configurou naquela hora, 2 dias antes, mas a já eleição para prefeito de São Paulo em 2016, eu acho que nem os tucanos achavam que o João Dória iria vencer no primeiro turno como venceu. Não é? Foi uma grande surpresa. Então, a pesquisa, até do ponto de vista metodológico mesmo, ela não tem o poder de ser preditor não é bola de de cristal, ela não está prevendo o futuro. A premissa dessa nossa debate atual que você mencionou aí é de que há uma insatisfação do eleitor, uma demanda por renovação. Eu discuto se essa premissa é verdadeira. Bom, pesquisa, não. Se a gente olhar para... Nós não estamos assumindo exatamente isso, né? Mas sabe por que, Maria essa Lígia? reflexão foi colocada e nós queremos, assim, eu estou colocando para os senhores, avaliarem se é o que está acontecendo, como se avaliava que é o que seria. O professor Aldo Fornazieri falou, não, eu não estou achando muito que é a questão do novo, mas é a mudança. A mudança em relação a isso. O senhor interpreta a mudança em relação ao que existe, ao que está o governo Temer, né, mais pontualmente. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu diria que o quadro é até mais grave do que o que você descreveu. Se nós olharmos aí para as eleições para governador nos maiores estados do Brasil, por exemplo, né, e não tem nenhum deles onde haja um favorito que não seja um político tradicional do seu estado. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, não é? Os maiores eleitorados. Quer dizer, a tese do novo, essa aí foi demolida. Das duas, uma. Ou não existe um sentimento, uma demanda absoluta por novidade, não é? Ou então os resultados eleitorais que a gente tem observado são completamente malucos. Quer dizer, é como se eles entrevistassem os eleitores de Marte, mas quem votasse nas eleições são os eleitores da Terra. Né? Bom, eu vou pedir licença aos professores, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu quero deixar aqui uma questão que está sendo já aventada, que é a possibilidade de uma terceira via prosperar, né? Porque
pelo que as pesquisas mostram, existe uma polarização nos dois primeiros lugares. Há quem traduza isso como esquerda e direita, ou quem traduza como petismo e antipetismo. Mas, ao mesmo tempo, faltando 2 semanas para as eleições, há quem avalie que as pesquisas estão indicando que existe uma possibilidade de um nome de centro poder interferir nessa polarização. Existe, de fato, tempo suficiente e ânimo ou indicadores para que uma terceira via modifique esse cenário eleitoral? Voltaremos já já. Estamos de volta com Hora do Voto, que recebe os cientistas políticos Aldo Fornazieri e Rogério Schmitt. Muito bem, eu havia deixado uma questão, quero começar por ali, geramos uma expectativa, que as pesquisas mostram já uma polarização dos candidatos com a maioria dos votos, primeiro e segundo lugares, de alguma forma mais definidos. Entretanto, há quem analise que esse possa não ser o resultado final da eleição, porque existe tempo e espaço para uma terceira via, um outro nome, no caso seria de centro, para romper com essa polarização. Temos tempo e espaço para essa terceira via, Aldo Fornazieri? Bom, em tese existe. Agora, eu acho que é um caminho difícil. Em primeiro lugar, porque 76% dos eleitores do Bolsonaro já definiram que não vão trocar de voto. E 75% dos eleitores do Haddad também já definiram que não vão trocar de voto. Podemos dizer que, em tese, existe um estoque de votos flutuando, se você computar aí os indecisos, nulos e brancos, tal, que poderia viabilizar uma terceira via. Agora, o que se observa? O Ciro estagnado e o Alckmin caindo. E a terceira via, do meu ponto de vista, ela tem que surgir de um desses dois candidatos. E, aparentemente, eles não têm alguma novidade política, alguma estratégia definida que seja capaz de impulsionar a terceira via, por exemplo. Bom, agora, mas Ciro tem aí, não é propriamente estratégia, mas uma condição que nos cenários de segundo turno, dentre todos os candidatos, ele é o único que teria condição de vencer aquele que está em primeiro lugar. E também em né? segundo. E também em segundo lugar. Então, nesse sentido, ele teria essa vantagem para personificar a chamada terceira via? Mas ele mais do que Alckmin? Eu acho que sim. Mas ele teria que ter alguma coisa na campanha, alguma estratégia que o potencializasse. Eu não estou vendo assim alguma ideia muito forte, uma linha de força muito grande, alguma coisa extraordinária que o potencializasse para ultrapassar o Haddad, digamos assim, que está em segundo lugar, porque eu penso que, por exemplo, um segundo turno entre Haddad e Ciro é inviável. Poderia ter um segundo turno entre... Aliás, exatamente. Entre Ciro e Haddad, inviável, professor? Inviável, eu acho que sim. Passa um dos dois, não os dois. Um dos dois, contra o Bolsonaro, que está consolidado em primeiro lugar. Então, esse que é o problema, essa que é a dificuldade. Em tese, existe a possibilidade. Agora, do ponto de vista prático, do ponto de vista daquilo que se vê na campanha, do ponto de vista daquilo que as pesquisas indicam, eu acho difícil. Agora, professor Rogério, além dessa questão do discurso que o professor Aldo Fornazieri chama a atenção, que para poder personificar essa terceira via, Ciro Gomes precisaria ter um discurso convincente, né, sobre as suas qualidades para chegar lá e enfrentar o que está em primeiro lugar. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele publicou uma carta em que está conclamando os candidatos, os partidos que estão competindo aí à presidência da República a se posicionarem contra o que ele chamou de marcha da insensatez. Ele entende que deve haver uma união entre os candidatos do chamado centro, centro-esquerda, centro-direita, centro-centro, e dessa união sair um que os represente para que possa personificar isso que nós estamos aqui chamando de uma terceira via.
O senhor acha que Fernando Henrique aí está sendo um sonhador ou percebe indicadores de que isso possa ser factível? Não acho que seja factível, não. Eu duvido que algum candidato vá renunciar ou abrir mão da sua candidatura em favor de outro. Eu acho que é um cenário muito irrealista esse, né? Agora, eu não descarto a possibilidade de haver uma terceira via, um azarão correndo por fora e nessa reta final da campanha disputar ali com os outros dois que hoje são favoritos. E para isso acontecer, o que teria que haver? É mudança de discurso, um fato novo? O que seria, então? Se não é um consenso, né, por esse não ser factível. Campanha, Maria Lídia, campanha. Quer dizer, eu acho que essas 2 semanas que faltam, na verdade, elas vão passar como se fossem 2 meses, tá? A quantidade de recursos de todo tipo, né, humanos, materiais, que nessa reta final de campanha será muito grande, né? A gente tem aí, eu acho que para fazer uma boa análise de cenários eleitorais, você não pode utilizar apenas números de pesquisa, né? Senão a gente vai ficar muito limitado. A pesquisa deve ser levada em conta, sim. Tá? Que outros indicadores têm um peso tão forte quanto pesquisa? Retrospecto de eleições anteriores, tá? Recursos de campanha, força chamada capilaridade, né, dos partidos nos municípios, nos estados. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, de fato, hoje parece estar desses... Talvez, tirando a Marina, né, o Geraldo hoje parece ser o candidato menos competitivo desses principais. Pois é, e é o que tem uma aliança que sugeria que ele seria muito mais competitivo do que está sendo, mas né? Se nós formos Será olhar que então essas referências também já foram por água abaixo? Não, palanques dos estados. São Paulo, Minas e Rio, os 3 maiores estados da federação, quem lidera as pesquisas hoje são candidatos a governador de partidos que fazem parte da coligação do Geraldo Alckmin. Mas, isso por pode exemplo, fazer... capilaridade por capilaridade, o candidato do MDB, que é um partido de grande capilaridade em todo o Brasil, o Henrique Meirelles, está onde está, mas né, com uma perspectiva muito remota. Por causa da avaliação do governo Temer, que né, o Temer tem 80% de avaliação negativa, né? Quer dizer, um ônus difícil de carregar. Acho que aí nem mesmo um santo conseguiria superar. Mas veja o seguinte, é verdade que o Alckmin tem um leque amplo de aliança. Eu nunca achei que Tempo de TV decidisse uma eleição. Para mim, o que decide uma eleição é a conjuntura. E nessa conjuntura, há a perspectiva da mudança. Então, são os candidatos que encarnam a ideia de mudança que vão ganhar. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Alckmin tem a vice que é do Partido Progressista. No entanto, o Partido Progressista faz campanha para o Bolsonaro. Está dividido, né? Exatamente. Em outros estados do Nordeste, pessoas que estão no leque de aliança do Alckmin fazem campanha para o Haddad, o próprio Ciro Nogueira. E sob ameaça sempre que possa ser abandonado, né? Por aqueles parceiros oportunistas. Aqui em São Paulo, em tese, o Alckmin tem 2 candidatos a governador que fazem campanha para ele, só que nenhum está fazendo, que é o Márcio França e o Dória. Então, essa capilaridade, nesse momento, ela não funciona. E na medida em que o Alckmin tende a se mostrar não viável, eu acho que o abandono, a chamada cristianização, vai ser ainda muito maior. Bom, e aí a bandeira do medo, hein? Porque é interessante que a gente já percebeu que ela está sendo empunhada pelos candidatos que não estão conformados com a polarização que está acontecendo agora. Então, ou é PT, ou é anti-PT, ou é direita contra a esquerda, mas os demais candidatos estão fazendo ou já estão, através das suas campanhas e discursos, mais explicitamente ou menos, fazendo terrorismo eleitoral. Olha lá, o que você vai fazer, em quem você vai votar, veja só, depois não reclame, etc. O eleitor, ele entra nessa, o terrorismo eleitoral surte efeito, ele vota por medo ou por convicção? Veja, essa polarização entre petismo e antipetismo não é nenhuma novidade. Né? Recentemente até foi publicado um livro de um cientista político americano, David Samuels, que estuda o Brasil. Ele mostra lá, inúmeras pesquisas, que metade do eleitorado brasileiro ou é petista ou é antipetista. Né?
A novidade dessa eleição é que esse bloco antipetista, que normalmente apoiava os candidatos do PSDB, né, nessa eleição aparentemente está apoiando o Bolsonaro. Né? Então essa talvez seja a mudança em relação às anteriores. Mas a existência de uma polarização, tendo como centro, né, o Partido dos Trabalhadores, não é novidade nenhuma. Certo. E essa questão do medo? Então, Eleitor vota por medo ou ele vota por convicção? Eu acho que ele vota, pode existir a questão do medo, mas ela não está funcionando. Em candidatos, principalmente tipo Bolsonaro, que ele tem guardadas as proporções, ele tem alguma coisa de Trump, a questão da racionalidade, do convencimento, da lógica do programa, ela não funciona. É isso que tem que se perceber em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, quantas mentiras o Trump não inventou e quantas mentiras não estão saindo da campanha do Bolsonaro. Isso não funciona mais. Então, essa lógica do medo para o eleitor do Bolsonaro, que seria o eleitor que precisaria ser ganho pelo Alckmin, ela não vai funcionar. Bom, terminou o nosso tempo. Eu agradeço muito. Hora do voto termina aqui. Hoje, nós pretendemos, e tenho certeza que conseguimos, uma análise das muitas e complexas variáveis do cenário político nas eleições desse ano. Eu agradeço muito aos professores Aldo Fornazieri e Rogério Schmidt pelo empenho nessa análise. Muito obrigada aos senhores. E agradeço especialmente a você que nos acompanhou. Nós estaremos de volta no próximo domingo, às 11 horas da noite, logo após o Mesa Redonda, quando nossa convidada será a senadora Ana Amélia Lemos, do PP, candidata a vice-presidente da República na chapa de Geraldo Alckmin. Uma boa noite a todos.